46, versículo 1. Tema da nossa mensagem nessa manhã: o Senhor é o nosso único refúgio. Quero saudar você que está de forma online. A graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Desde já declaro para você um domingo abençoado, um domingo de festa, um domingo maravilhoso. Quero declarar também já uma semana repleta das bênçãos de Deus na sua vida. Salmo 41, versículo 1, tema da mensagem nessa manhã: o Senhor é o nosso único refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Socorro bem presente nas tribulações. Você pode repetir comigo? Socorro bem presente nas tribulações. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mensagem que será ministrada. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu carinho com cada um que aqui está, com cada um dos teus filhos espalhados ao redor da terra. Porque eu sei, Pai, que não somos só nós, temos muitos irmãos já predestinados, separados por Ti, que já têm o seu nome escrito no livro da vida. Muitos já foram alcançados pela Tua palavra, outros não. Mas esse é o propósito, é alcançarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Pai querido, eu te louvo e te agradeço desde já. Eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida de cada um nessa manhã, as bênçãos maravilhosas do céu. O Senhor é o nosso único refúgio, não tem outro. Quando estamos em meio aos problemas, Ele é o nosso porto seguro. É Ele que nos guarda. É Ele que não deixa que nós venhamos a nos desorientar e perder o rumo. E a palavra de Deus diz que se Ele nos guarda, o maligno não nos toca. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. A Nova Versão Internacional, ela fala desse versículo numa linguagem bem mais moderna, e diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Mas lá no Salmo 9, versículo 9, nós vamos ver esse mesmo versículo. Salmo 9, versículo 9, diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, só que eu particularmente quero te chamar a uma reflexão. O Senhor não tem que ser o nosso refúgio só em hora de tribulação. O Senhor tem que ser o nosso refúgio todos os dias, todas as horas. Nos momentos de alegria, Ele é o nosso refúgio. Nos momentos de tristeza, Ele é o nosso refúgio. Ele tem que ser sempre o nosso refúgio. Está sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque nós sabemos que Ele está ali cuidando com muito zelo de cada um de nós. No livro de Jeremias, no capítulo 16, versículo 19... Jeremias 16, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: amém? O Senhor, ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em quem não há proveito. Mas o profeta diz aí: refúgio meu no dia da angústia. E nós sabemos que a vida de Jeremias foi
terra, briga aí. Mas ele estava ali, o Senhor é o refúgio. E ele tem que ser o nosso refúgio. Tem que ser a nossa fortaleza. É o socorro bem presente em tempo de angústia. Precisamos entender que mesmo que ninguém esteja do nosso lado, você pode dizer, eu estou sozinho, não tem ninguém do meu lado. Mesmo que os ventos estejam soprando o contrário. Imagina você no mar, com uma canoa a remo, tendo que ir para lá e o vento está soprando contra. Imagina o esforço. Então, mesmo que o vento esteja soprando o contrário, mesmo que o mar esteja revolto, o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é aquele que vai guardar você e cuidar. Porque se nós estivermos firmes em Cristo, nós temos tudo. Quando você está firme em Cristo, você tem tudo. O Senhor é a nossa rocha, é inabalável, imutável e suficiente. Pronto. Nele está nossa segurança eterna. Você já imaginou? Pensa comigo. O neném nasceu, né? Aí a mamãe pega o neném e joga de lado. Que mãe é essa? Que pai é esse que deixou a mãe fazer isso? Pensa comigo. Se o nosso Deus, depois que nós o confessamos como o único e suficiente Salvador, eu não vou nem pensar nisso. Eu vou até um pouquinho antes. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele deu a vida dele por mim e por você. Aí nós viemos ao mundo, confessamos e agora vamos viver uma vida de qualquer maneira. E Ele vai dizer, tá bom, vivam do jeito que vocês quiserem, eu já assinei a salvação de vocês mesmo. Não, Ele cuida. Porque a partir do momento que você o confessa, tem que vir novidade de vida. As coisas velhas passaram. Você começa a viver um novo tempo na tua vida. Então, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Eu estava vendo uma ilustração essa semana que a águia, antes de casar, né, arranjar o águia macho, não é a águia não, tá, gente? É a águia macho. Ela faz o seguinte, ela tem lá alguma coisa no bico que ela solta. Tem vários machos lá, todo mundo lá emproado, cada um, né, se tornando, querendo chegar perto para poder. Então, ela deixa aquilo cair. E aquele que descer e pegar o que ela deixou cair, vamos imaginar uma rosa, né? E trouxer de volta para ela. E ela não faz isso uma vez só, não. Ela faz isso 2, 3, 4 vezes. E aquele que for lá várias vezes e assim fizer, é o que vai casar com ela. E ali ela vai lá pro ninho, e lá vão ter as suas aguinhas, filhotinhos. Mas por que ela faz isso? Porque lá na frente, quando os bebês águia forem começar a voar, aprender a voar, eles têm que ter alguém que seja o seu alto refúgio. Porque eles vão cair do ninho. E aquele pai, ele tem que ser ágil o suficiente para descer, pegar o seu filhotinho e trazer de volta. Isso é a função do águia. Da águia é cuidar, do águia é educar. Ali naquela situação. E aí, por que isso? Porque vai chegar a hora que quando o bebê cair, ele vai bater as asinhas. Ali acaba a função dos pais. Agora eles vão voar e eles vão começar. Entendeu? Então, amados, o nosso Deus é o nosso alto refúgio. Amém. Muitas das vezes você está caindo, Ele vai lá e te sustenta, Ele te guarda. E você vai, daqui a pouco você está revoltado, batendo com a cabeça na parede. Ah, Deus, Deus, por que Deus? Ele vai lá. Por quê? Porque Ele deu a vida dele por você. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. E Ele disse assim, vocês vão estar comigo. Então Ele vai cuidar de cada um de nós.
precisamos confiar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. A nossa confiança tem que ser plena no Senhor. Saber que Ele não nos abandona. Eu vi um testemunho de um pastor aí essa semana, tentei gravar ele todo, ele era militar, fazendo um curso na Escola de Comunicações aqui do Exército, e no meio do curso ele foi colocado de lado porque estava doente, muito doente, pegou uma infecção urinária muito grave, que as bactérias tomaram conta, e ele dizendo assim, e avisando, se você não voltar, perde o curso. Bom, ele voltou a tempo, e aí ele foi colocado no curso de volta e foi classificado em primeiro lugar. Como primeiro lugar, ele foi para Brasília. E lá em Brasília, na unidade militar, tinha uma Assembleia de Deus. E ele recebeu uma condecoração do Marechal Hermes. Né? Uma condecoraçãozinha do Marechal. A única medalha que ele tinha na vida era aquela medalha do Marechal Hermes. Eu não me recordo a patente dele. Mas ele era, acho que se não me engano, sargento, alguma coisa assim. Aí ele vai para Brasília e chega lá, vem uma notícia de que troca lá os comandos, ele vai dando os nomes, né? Ele viveu aquilo. O que me interessou foi o testemunho dele. Ele vai e pega, vem a ordem para tirar a Assembleia de Deus de dentro, não pode mais ter aquela igreja dentro do local militar, dentro de uma vila militar. E ele vai falar com o comandante. O que ele faz? Ele se arruma todo, bota a sua medalhazinha de Hermes, com muito orgulho, vai lá, se apresenta ao comando, e o comando fala para ele, você é fulano, você tem a medalha de Hermes? Eu fiz o curso de comunicações na Escola de Comunicações do Exército, fui colocado em primeiro lugar. Aí o comandante abriu a farda assim, eu também sou Hermes. Olha, confesso a vocês que eu estou arrepiado, porque esse testemunho é tremendo. O comandante olhou para a cara dele, conversaram, somos da família Hermes, ele tinha aquela medalha. E ele falou, olha, ninguém tira a Assembleia de Deus daqui da vila. Pode dizer porque eu falei. E continua. E quando ele sai na porta, ele glorifica o nome do Senhor. Porque aquela medalha não era dele. Aquela medalha Deus deu para ele, para que ele fosse o alvo ali, o caminho ali, para que a igreja Assembleia de Deus. Ele não entendeu nada. Lá atrás, mas ali naquele momento ele entendeu. Essa medalha é do Senhor. Ele diz, depois eu ganhei várias medalhas, mas a única medalha. Talvez ele tivesse com o peito cheio de medalha, aquele comandante não tivesse visto aquela medalha. Então, amado, às vezes nós não entendemos certas coisas, mas Deus está cuidando de nós a todo instante. A todo instante. Ele nos guarda com todo cuidado. E aí nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis 39, versículo 23. Gênesis 39 é aquela que eu sempre falo, né? Daquele militar também do exército que foi para a Amazônia para ficar pregando o evangelho, até que um dia chegou lá a tribo de índio. E aí 39, versículo 23 diz assim: nós temos aqui uma história que nós conhecemos muito bem, José lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se engraçou pro lado dele, ele correu, acabou preso, mas em um momento ele se revoltou contra o Senhor. E aí no versículo 23 diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi preso, e no fim das contas, ele estava tomando conta dos presos, tranquilo, e o carcereiro não estava nem preocupado, estava só levando o dinheiro dele com tranquilidade, porque José confiava no Senhor. Tem um propósito nisso aqui, né? Elias
Elias foi outro que confiou no Senhor. 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu botar aqui de lado. 1 Reis, capítulo 18. Esperando o meu microfone sem fio, que a minha filha disse que ia me dar de presente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao versículo 39, diz assim: No devido tempo, para apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor é Deus. Aí você imagina se isso não é muita confiança. Preparou tudo e falou: Senhor, está tudo pronto, que desça fogo do céu. E muitas das vezes, amados, nós estamos passando por muitos problemas e ficamos lá: por quê? Por quê? Por quê? Então, nós precisamos aprender a confiar. Precisamos aprender a saber. A juventude de hoje, eu quero namorar. Aí sai, namora 1, namora 2, namora 3, dá até música. Senhor, eu sei que o Senhor tem preparado para mim, mas é difícil, sabe? É difícil. Eu vou ficar na igreja, não tem nada para fazer. Aí vai para o mundo. Quando a palavra diz: não vos conformeis com este século. Então nós precisamos, porque você não está vendo o Senhor, mas Ele está contigo todos os dias. Ele está do teu lado, Ele te guarda. Ou você acha que quando você dorme, você fica lá largado? Não, Ele está lá cuidando de você. Ele está lá guardando o teu sono. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo das nossas almas não dorme. Enquanto você está dormindo, você está vulnerável. Você acha que você está armado, feliz da vida? Não, você está vulnerável. Mas o Senhor está ali te guardando, né? O apóstolo Paulo também, lá em 2 Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não esteja posto em conta. Né? O apóstolo Paulo agora foi abandonado pelos homens, mas Deus nunca o abandonou. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o apóstolo Paulo foi abandonado pelos homens, e muitas das vezes nós nos sentimos assim. Quer ver? Você tem uma vida tranquila, né? Uma vida estável, e aí a tua casa está cheia. Churrasco, né? Bate-papo, casa cheia. Você sai, convida os amigos, muitas das vezes, não, deixa para minha conta. E lá chega um momento, porque tudo passa nessa vida. Quero dizer para você que se você está passando por um momento de tribulação, está chegando ao final já. Porque o Senhor está à tua frente, abrindo o caminho, está indo adiante de ti.
Aí quando chega o momento, vou aperto. A situação fica meio complicada. O churrasco já não tem todo dia e muitas das vezes já não tem mais. E seria a hora de agora você ter os amigos do lado. Todos vão embora. Aí você olha a casa vazia, o final de semana já não é mais glamuroso como outrora. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda tranquilidade. O Senhor não te abandona. Aleluia. Ele está contigo. Amém. Ali naquele momento. Quando você estiver lá olhando e a casa está vazia, você só apenas diga: obrigado, Senhor, porque tu estás do meu lado. Quando você sentar à mesa e, mas hoje eu só tenho feijão e arroz, e você saiba que o Senhor está ali contigo, comendo o teu feijão e arroz. Então, amados, Ele é o nosso refúgio. É Ele que recolhe as nossas lágrimas, que eu não estou dizendo que você não vai chorar. É Ele que recolhe as nossas lágrimas. Eu estava ontem, comentei com a pastora Ana, eu levantei, e aí eu estava praticamente o dia todo, fiquei sentado, pensando, tira aí dessa infecção urinária, falou, não, água, repouso, remédio, tá. E aí eu ouvi uma voz clara: só assim eu consigo fazer você parar. Aí eu vi, fui ver mensagem, fui preparar mensagem, porque a gente tem tempo para tudo. A gente não tem tempo para parar e dizer: Senhor, obrigado. Muitas das vezes deitamos e só dizemos: mais um dia vencido. Nem para dizer obrigado, Senhor, mas Ele está ali do teu lado, te guardando. Ele está ali do teu lado, cuidando de você. Então nós precisamos confiar. Confiar como Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, né? Lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Agora tu imagina, né? Imagina, tu olha para trás, vem lá um exército, tu olha para frente, tem um mar. É crer ou não é crer? É crer. É saber que se o Senhor te chamou, Ele te chamou porque Ele tem um propósito. Então, Ele faz o quê? Ele olha para o povo e fala: ó, fiquem tranquilos, vocês vão ver o que vai acontecer. E essa tropa que está vindo aí atrás, nunca mais vocês vão ver nenhum deles. Nenhum deles. Aí lá no versículo 15 e 16, continuando, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí ele olha para o mar assim na frente, ele fala: vamos embora. É ou não é confiança? E tu levanta o teu bordão, estende sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem no meio do mar em seco. Ainda tem esse detalhe. Aí tem gente que fala que o mar recuou. Eu não quero saber se o mar ficou com duas muralhas, igual fizeram aí numa novela aí, e o pessoal passou olhando e o outrozinho foi lá botar a mão no mar. Eu não quero saber. Eu quero saber que o Senhor estava ali, e é o mesmo Deus que estava no Mar Vermelho e está contigo todos os dias. Amém. É o mesmo Deus que guardou o povo para passar pelo mar. É o mesmo Deus que está contigo, cuidando e guardando. Não pense você que você está sozinho. O Senhor é o teu refúgio.
É o socorro bem presente em tempo de angústia. Aleluia. Ele não está dizendo para você, não chora, ele está dizendo para você, eu te guardo. Eu te guardo. O Senhor, Ele está conosco. Deuteronômio 31, versículo 6. E as pessoas ficam com medo, desesperados. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Amados, você não precisa ver o resultado. Você precisa confiar que o resultado é bom, é perfeito e é agradável. É só isso que você tem que fazer. Aí, no Deuteronômio 31, 6, diz assim: sede fortes e corajosos. Pastor, mas no meio da confusão, olhando o mar vermelho? Sim, que isso, pastor? Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus tem propósitos. Ele faz tudo se encaixar direitinho no tempo exato. Nada foge ao controle de Deus. No Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora deixa eu te falar uma coisa. Muito bom, legal, falarmos até aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Existe um compromisso. Compromisso. Deus te chama a um compromisso. Não queira você andar a vida completamente, né? Sirico-zico, samba do pé, festas, bebedeiras, droga, sexo, samba e rock and roll, e achar que Deus não está vendo. Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você pode estar num bunker a 30 andares para baixo, onde nem a maior bomba chega, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não fique pensando você, mas a palavra diz que Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. Concordo plenamente contigo. Mas as consequências do teu erro você vai ter que assumir. Então, amados, o Senhor é o nosso refúgio. Mas Ele requer de nós também compromisso. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele requer compromisso com a palavra dEle. Sabe? Ele requer que nós estejamos dia a dia cuidando, porque olha, as portas do mundo estão abertas para você viver a sua vida como você achar melhor. Mas as consequências são horríveis, você pode ter certeza. Hebreus 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te abandonarei. Então, o Senhor cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Eu me lembro que minha filha estava para fazer 15 anos, não sei se eu já contei isso, aqui praticamente todo o estado, mas era janeiro de 2000 e... não me recordo de cabeça só, ela nasceu em 99, 15 anos, nós fizemos no ano exato. E eu tinha acontecido um acidente com o meu carro,
E foi perda total, e eu fiquei aguardando, falei para minha esposa, a pastora Ana, pastor, fica tranquilo, o dinheiro, eu acho que sim, o dinheiro vai pagar essa festa. E aí, tranquilo, quando chegou em janeiro, era fazer aniversário em maio, quando chegou em janeiro, veio lá a notícia de que eu tinha perdido, até hoje eu não entendo isso. O carro se acabou na traseira do carro. A minha neta Maria Clara era recém-nascida, quase se acidentou, voou. Se não fosse meu braço ficar na mão para ela voltar para o colo do pai, o negócio tinha sido feito. Mas perdeu. Fazer o quê? E na hora a pastora falou, mas tá vendo, não vai ter mais festa. Eu falei, eu confio no Deus que eu sirvo. Passado alguns meses, mais ou menos, 2, o casal de amigos veio para a nossa casa, passou aqui, já estávamos em Mangaratiba, e nos convidou para ir, vamos a Ilha Grande, vamos a Ilha Grande, chegou lá, para minha surpresa, ele comprou lá um passeio daquele estaveiro, nós fomos para um lugar chamado Palmas, que isso é 2014, né, vocês falaram aí, 2014, sinal ainda bem de internet, era bem, aqui não sei hoje, resumindo, não pegava celular, não tinha sinal de celular. E lá para as tantas, quem toca? Só o meu celular. Porque Deus faz celular tocar onde Ele quiser. Você pode estar no meio do oceano. É Deus. O telefone tocou, eu peguei o telefone, confesso que eu peguei o telefone meio... Aí eu olhei, era um cliente, um amigo até hoje, um médico, ele falou para mim, preciso te ver na segunda-feira urgente, eu preciso que você faça a avaliação da clínica, eu trabalho com uma noção de equipamento médico, né? Eu preciso que você faça a avaliação dessa clínica, ela vai sofrer uma inspeção, e é coisa rápida. Tá bom, segunda-feira eu estou aí. Pois o telefone desligou e o sinal sumiu, não tocou mais, onde ninguém tocava, e eu falando no telefone, o pessoal me olhando, você tá maluco. E na segunda-feira eu fui lá, me apresentei a ele estava, na época, a gente tinha um saldo a receber com ele, e ele virou e falou assim, olha, eu vou te pagar, eu quero que você faça isso. Resumindo, para resumirmos nosso testemunho, quando chegou fevereiro, meado de fevereiro, tudo feito, revisei a clínica dele toda, o que tinha que ir para fora para fazer calibração foi, voltou, ficou tudo funcionando, maravilha. Ele foi lá, me pagou, e aí o que me devia, pagou o meu serviço e ainda deu lá um valor de presente de aniversário para a Eduarda. E aí eu cheguei em casa e falei, ô pastora, bom, agora vamos preparar a festa. Toma, tá aqui, estava lá. Não me recordo quanto foi. Eu sei que foi o valor da festa certinho, todo. E aconteceu. Aconteceu a festa da Eduarda. Foi um corre-corre. Porque de fevereiro a maio era sai daqui, vai para Jardim América e compra e faz, e vê salão, e vê não sei o quê, e vê não sei o quê. E assim foi. Amados, não se desespere. O Senhor, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Pastor, você está falando de uma festa de 15 anos. Sim, eu podia estar falando também de você não ter o que comer. Se você procurar um dos meus vídeos aí, você vai ver o testemunho. Eu só tinha feijão e arroz em casa e o Senhor me proporcionou frango, peito de frango, coxa de frango. A rica toda. Achei. Procurei se alguém estava procurando aquele perdido, não sabia nem o que era. E quando eu cheguei em casa, que eu abri, Deus sempre vai nos guardar. Nunca vai nos deixar desamparados. Nunca. Então, o mundo hoje está gritando por paz. Você vê que os governantes estão se reunindo, paz. Os governantes estão se reunindo para falar do clima. Estamos vivendo dias de guerra também. É guerra na Ucrânia, é guerra no Rio, porque isso aqui é uma guerra, gente. Isso aqui é uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra civil. Não adianta vir com essa conversa. Isso é uma guerra civil. Quando você entra numa situação de armamento pesado, é guerra civil.
Não vem dessas conversas que a gente está ouvindo aí de, mas a sociedade... Bom, nós estamos vivendo tempos de guerra. A sociedade moderna está completamente deteriorada. Não existe mais aquele conceito pai e mãe. Filho adora ter mandado no pai. Aí olha para o lado agora, pai, pai, mãe, mãe. E a sociedade, o conceito família, o conceito pátria, jogado para o lixo. E a gente ouve muito dizer, nós precisamos acabar com esse conceito. Mas a igreja de Jesus permanece em paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Você precisa crer que o Senhor tem paz para o teu coração. O Senhor não sabe o que eu estou vivendo, mas eu sei o Deus que nós servimos. Aleluia. 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que quer dizer isso? Nem você entende essa paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor, Ele é soberano na nossa vida. O Senhor é soberano na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade, Senhor. No Salmo 46, versículo 8 ao versículo 11. Salmo 46, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então basta que você creia nisso. Basta que você creia nisso. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Você sabe aqueles filmes aí que a gente vê, né? Aqueles castelos, aí tem uma torre, aí aqui embaixo sela tudo, fecha aqueles portões enormes, intransponíveis. Aí o cara fica lá em cima, está guardado. É assim o nosso Deus. Você está guardado assim. Torre forte é o nome do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos leva todos os dias. É Ele que cuida de você quando você sai de casa e vai para o trabalho, quando você volta, sai de casa e vai à escola, quando você volta. Ele está cuidando de você a todo instante. É Ele que te dá livramento. É Ele que te dá livramento. E para nós encerrarmos, Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero aproveitar
E antes de estarmos concluindo, mandar um abraço para minha amiga Helenita Vasconcelos, que está nos acompanhando lá da cidade de Mendes. Um abraço, saudade, há muito tempo não a vejo, mas nos falamos aí quase todos os dias através do WhatsApp. Tem isso de bom, aproxima, né? Distancia alguns e aproxima outros. Recebe meu abraço, recebe o nosso abraço, Helenita. Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Da minha angústia. Aí é que é a hora. Aleluia. É lá na angústia, é lá no desespero, é lá quando você acha que nada vai dar mais certo. Clama a mim, aleluia. Entendeu? Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Ele ouve a tua voz. Ele ouve a tua voz. Você clama ao Senhor. Né? Jeremias 33:3. Né? Clama a mim e responder-te-ei com coisas grandes e firmes. Clama a mim. Queria que você fechasse os seus olhos agora e clamasse ao Senhor. Talvez tenha algo aí no teu coração que está te deixando triste. Você levanta, parece que você está levantando para mais um dia, sabe? É mais um dia. Não. Esse é o dia que o Senhor te fez. Amém. Alegre-se, regozije-se no nome do Senhor. Amém. Ele é o teu refúgio e fortaleza. Ele é a tua torre forte. É Ele que te guarda e o maligno não te toca. É Ele que vai à tua frente cuidando de tudo, abrindo portas. A porta do emprego fechou, pois Deus está abrindo uma maior. O médico disse que eu só tenho pouco tempo de vida, pois ele está dizendo, olha, eu vou pôr ponto final aqui, e aqui você vai começar a viver de outra forma, porque eu sou contigo. Eu já levei lá na cruz do Calvário todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. É o Senhor. É o Senhor que nos guarda. Nem? Antes de nós estarmos encerrando, eu queria chamar o Bernardo aqui. Vem cá, Bernardo. Bernardo é o neto. Aí você vai ficar agarrado, quase ninguém vai te ver, né? Mas está aqui, ó, esse menino lindo, está fazendo hoje 8 anos. Eu queria que você estivesse estendendo as mãos sobre o Bernardo. Vamos estar orando por ele. Pai amado, Deus querido, eu te louvo e te agradeço pela vida do Bernardo. Que ele cresça, Pai, cada vez mais em graça e conhecimento da Tua palavra. Guarda Teu filho, Senhor Deus. Que ele seja um bom filho, que ele, ao crescer, seja um menino estudioso e inteligente. E que ele seja lá na frente um bom pai, um bom esposo. Eu profetizo dias de vitória por Bernardo. Em nome de Jesus. Todos digam amém. E amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo teu amor. Declaramos já uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de grandes realizações. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Uma boa semana, um bom domingo, graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.